Fala pessoal, meu nome é João Pedro e trago aqui a resolução desse desafio de física envolvendo agora magnetismo, né? Ele fala assim, ó, um longo solenoide de raio 2R contém em seu interior outro solenoide mas de raio R. Ambos os solenoides possuem o mesmo número de voltas por unidade de comprimento. Inicialmente não são percorridos por corrente elétrica. Em certo instante, a corrente nos solenoides começa a variar linearmente dessa forma, I é igual a kT. Como resultado das correntes crescentes, uma partícula de massa m e carregada com carga q começa a se mover em um caminho circular de raio r, certo? Ó, na qual esse rzinho é maior que r, como descrito aqui pela figura. Determine rzinho em função de r, certo? Ó. Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? Primeiro, bora aqui calcular os campos magnéticos gerados pelos solenoides. Pô, no caso aqui, pelo solenoide grandão, que eu vou chamar de B2, simplesmente ele vai ser μ0, o número de voltas por comprimento, vezes a corrente que atravessa ele. A corrente é I. Só que aí ele me diz que I é igual a kT, então aqui é kT. Já o B1 vai ser exatamente gerado pelo solenoide interior, na qual vai ser 2 μ0I nkt. Já que a corrente, ó, que vai passar por ele é 2I. Beleza? Ok, então aqui, ó, tá esses campos magnéticos. Beleza? Então tá aqui eles. E aí o que vamos pensar? Pô, vamos pensar o seguinte, ó. O que eu vou ter aqui interessante? Pô, eu vou ter interessante é que eu vou ter um chamado campo elétrico induzido, ó. Pô, aí vamos lá, o que é isso aqui, ó? Um campo elétrico induzido. É o seguinte, ó. Quando a gente lá em quando a gente vê a parte sobre a variação de fluxo magnético, a gente sabe que a variação, né, ó, a gente sabe que a variação, né, do fluxo magnético gera uma fé induzida, na qual essa fé, né, ela é descrita como sendo menos dφ sobre dt, né, a derivada do fluxo com relação ao tempo. Beleza. Mas aí o que exatamente está relacionado a essa ddp induzida? A essa ddp induzida ela está relacionada à geração de um campo elétrico induzido nas vizinhanças devido exatamente à variação do fluxo magnético, certo? Ó, então exatamente está exatamente correlacionado a isso, beleza? E aí por que simplesmente vai ter o campo elétrico induzido? Por conta que eu tenho uma variação aqui do nosso campo magnético, beleza? Ó, certo? O que na qual ele está aqui, ó, dependente do tempo. Então, o nosso fluxo vai variar. Certo? Ó, então, como essa partícula tem carga, ela vai estar submetida a um campo elétrico induzido. Beleza? Ó, aí, detalhe, esse campo elétrico induzido, ele não é conservativo. Certo? Ó, bastante importante. Beleza? Ó, então, como é que a gente pode fazer a conta desse campo elétrico induzido? Pô, ó, o campo elétrico induzido, a gente vai pensar o seguinte, ó. A gente sabe que a fé induzida, ela é como? A fé induzida, ela é exatamente aqui. Aí eu não vou muito me preocupar com acerca exatamente do. Eu não vou muito me preocupar acerca exatamente do sentido. Ó. Eu já vou botar o módulo. Ó. O módulo, né, da fé induzida vai ser menos dφ dt. Só que eu sei lá, eu sei que lá da eletrostática, eu sei que, aí lembra, a Fê, no caso, seria exatamente a DDP. Então, a Fê, no caso, ela seria o quê? De maneira mais clássica, ela seria o campo elétrico vezes a distância, né? Pensando exatamente em cargas. Mas aqui, como a gente está dando exatamente de uma região, aqui a gente vai utilizar uma notação mais robusta, ou seja, a gente vai utilizar uma notação de integral aqui, em que esse resultado, ó, é simplesmente a integral, aqui ó, vou botar aqui a integral exatamente desse termo aqui, ó, integral, né? E aí lembrando aqui vai ser numa região fechada, então eu preciso colocar esse fatorzinho, exatamente do produto escalar entre E e dl. Aí o que é isso aqui? Pô, o E é o nosso campo elétrico, e aí nesse caso, como a gente sabe, como é que, aí também tem um detalhe, né? Qual é o sentido do campo elétrico induzido? Pô, o campo elétrico induzido ele vai estar simplesmente relacionado a sendo exatamente como ele está correlacionado aqui à nossa fé induzida, ele seria o que? Ele seria o menos dφdt, né? Ó.
Pensando assim, pensando dessa forma. Então, o sinal dele, ó, ele estaria girando ó, nesse sentido aqui, ó, o campo elétrico induzido, ó. Beleza? Ó? Porque pensando, né, como ele está relacionado a esse menos dφdt, eu sei que simplesmente a geração exatamente dessa corrente, né, exatamente é nesse sentido, né, ó. Aí eu simplesmente vou pegar, não, vou pegar o campo magnético que ele está entrando, ó, que ele simplesmente está entrando, e aí simplesmente, ó, eu vou fazer o menos dφdt, ele estaria para cá. E aí a corrente gira, não, aí simplesmente o campo elétrico induzido, ó, ele giraria nesse sentido, ó. Beleza? Entendeu isso? Certo? Então, basicamente, essa seria a ideia do sentido do campo elétrico induzido. Certo? Beleza. Então, dessa forma, esse exatamente. E aí, o que é esse DL? Pô, esse DL seria simplesmente um pedaço exatamente dessa região na qual essa região que ele vai estar aqui, na qual descreve um círculo de raio R, certo? Ó, em que simplesmente esse pedaço ele seria simplesmente na mesma direção do nosso campo elétrico induzido. Ó. Se eu pegar aqui, ó, pegar simplesmente um pedaço, ó, ele estaria aqui, ó. Ele estaria aqui, ó, esse DL, ó. Certo? Ó? Seria basicamente um pedaço, ó, dessa região aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Beleza? Beleza? Certo. Então, dessa forma, ó, aí vai ficar fácil, né? Porque como os vetores estão no mesmo sentido, o produto escalar entre eles vai ser o próprio EDL, ó. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que dφ dt, certo? Ó, dφ dt é simplesmente integral aqui, ó, integral de E dl. E aí o E, ele é o que? Ele é constante, né, ó. Então, se ele é constante, eu posso tirá-lo da integral. Então, vai ficar essa integral, ó, de dl. Só que dl, o que ele representa? Pô, ele representa um pedaço. Pô, ele representa um pedaço dessa circunferência de raio R. E aí essa integral está me dizendo que eu estou somando exatamente cada pedaço desse. Ou seja, ele vai conferir o comprimento da circunferência de raio Rzinho. Beleza? Então esse camarada, ó, aqui, ó, é simplesmente 2πr. Beleza? Então o que eu posso dizer? Aí vamos lá, ó. Quem é agora o fluxo magnético aqui, ó? Vamos lá, ó. Quem é o fluxo magnético? Certo? Ó. O fluxo magnético, como exatamente ele está nessa região aqui, ó, a nossa carguinha, eu sei que o fluxo, ele é o quê? Ele é campo vezes área, né? Ele é campo vezes área. Se ele é campo vezes área, concorda comigo? Eita, agora que eu vi, né? Não dá pra ver nada. Vou botar essa aqui, ó. Ó, aqui seria meio que a circunferência, né, que ele está aqui de raio Rzinho. Beleza, ó. Então simplesmente eu pegaria primeiro a área exatamente desse círculo de raio Rzinho, ó. Eu pegaria essa área, πr ao quadrado, vezes o campo magnético que ele vai estar submetido, ó. Perceba que ele vai estar submetido, ó, a B2. Ah, então eu vou ter que multiplicar aqui por B2. Só que ainda eu tenho a contribuição desse solenoide que está no interior dele, ó. Aí é verdade, porque como aqui, ó, lembra, a região que ele está é essa. E aí simplesmente além desse campo magnético aqui, ó, certo? Gerado por B2, eu tenho também esse gerado aqui por B1, certo? Ó, por esse solenoide interior. Então eu vou pegar a área do solenoide, que é πr ao quadrado, vezes B1. E isso tudo, ó, é o nosso é tudo nosso fluxo. Então isso aqui vai ser igual a E vezes 2πr. Beleza? Ó? Então bora colocar aqui, ó, as expressões dos nossos campos magnéticos. E aí exatamente nesse caso vai ficar assim, ó. Vai ficar, deixa eu copiar e colar isso aqui, ó. Vai ficar esse camarada aqui, vai ficar então, ó, πr ao quadrado vezes, aí B2 é μ0, nkt mais
πr ao quadrado, aí eu tenho um 2 aqui, ó, vai ficar μ0nkt. E aí isso aqui, ó, é igual a E vezes 2πr. Beleza? Ó? Então agora o que vai ficar, ó? É o seguinte, eu posso tirar alguns termos, ó, e como eu vou derivar com relação à variável t, né, que é a variável em questão que vai estar variando, eu sei que se eu pegar a derivada, né, de dt aqui de t, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 1. Beleza? Ó? Então, se isso aqui é igual a 1, então eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que esse resultado... E outra coisa, ó, eu posso cortar esse π, ó. Ó. Posso cortar esse π todo mundo, ó. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. O campo elétrico induzido... O campo elétrico induzido, ó, ele é dessa forma aqui, ó. Aí, ó, esse aqui, ó, μ0nkt, ele é constante, ó, μ0nkt, certo, ó? Dividido aqui, ó, por 2r, ó, eu peguei esse 2r e passei dividindo, e aqui ficaria simplesmente esse r ao quadrado mais 2r ao quadrado, exatamente provido exatamente desse termo, beleza? Então, aqui, olha só que legal, ó, eu tenho uma expressão aqui, ó, para o nosso campo elétrico induzido, ó, exatamente essa forma aqui. Beleza? Ó? E agora que vai ser crucial agora para a questão. Porque olha só, agora o que a gente vai fazer? Pô, a gente vai ver quais são as forças que agem sobre a nossa partícula, ó, certo? Ó? Então, simplesmente tá aqui ó, a nossa partícula, né? Ó. E olha só, como ela tem simplesmente massa, aí tem a carga, né? Ó. Ela vai estar submetida a duas forças. Quais forças são essas? A primeira, aqui que eu falei, que já antecipei, é simplesmente a força elétrica, né? Por conta que eu tenho um campo elétrico induzido, que aí é pegar o campo elétrico induzido vezes a carga, né? Aí deixa eu só denominar isso aqui, ó. Campo induzido, dessa forma aqui, ó. Beleza? Só denominando assim. Então, o campo elétrico, ó, eu vou pegar, então aqui na força elétrica, eu vou pegar o campo e multiplicar pela carga dela. Beleza. E além disso, eu também tenho aqui ó, uma força magnética. Uma força magnética a força magnética no caso vai ser QVB2. Por quê? Ó? Porque a carga, ó, vamos lá pro desenho, ó. A carga, ela vai estar exatamente nessa posição. Nessa posição, ela vai estar submetida a um campo magnético. E aí, como ela vai começar a se mover, ela se movendo simplesmente nesse sentido, ela se movendo exatamente nesse sentido, eu vou ter simplesmente, ó, uma velocidade e aí eu tenho simplesmente um campo magnético. Então isso vai gerar o quê? Uma força magnética, né? Aí é verdade. Então, simplesmente, eu tenho aqui a força magnética, que é QVB2. Beleza. Agora é o seguinte, esse movimento que a partícula realiza, ela não é um movimento circular uniforme. Por quê? Porque o movimento circular uniforme, ele não tem aceleração. Esse aqui tem. No caso, a aceleração em questão, que vai ser crucial aqui para a questão, é a aceleração tangencial, certo? Ó, por conta exatamente devido a essa força elétrica devido ao campo elétrico induzido. Beleza? Ó? Então, o que eu posso dizer? Pô, eu posso dizer o seguinte, ó, que o campo elétrico induzido vezes a carga é a massa vezes aqui a aceleração tangencial. E aí, simplesmente, o QVB2 vai ser relacionado à nossa resultante centrípeta. Então, pode dizer que QVB2 é simplesmente a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. No caso, o raio é R. Né, ó? Então, o que eu posso cortar? Posso cortar esse V com esse V. E aí eu posso achar quem? Eu posso achar quem é V, ó. Então, V seria simplesmente que B2 dividido aqui vezes R dividido aqui por M. Beleza? Ó? Então, bora colocar o nosso campo, a nossa expressãozinha para o nosso campo magnético. Ó.
Aqui, ó. Quando a gente fizer isso, ó, o que vai acontecer, ó? Vai ficar isso daqui, ó. A velocidade, ela é Q μ0 nk r dividido por m, ó. E aí eu vou colocar assim, ó. E aí eu vou multiplicar aqui pelo tempo, né, ó. Porque, ó, perceba, né, o campo magnético, o B2, né, ó, é dessa forma. Beleza, ó. Então por que você fez isso? Pô, eu fiz isso aqui, ó, porque olha só que legal, ó. Como aqui é um movimento circular uniformemente variado, eu tenho aqui uma expressão parecida com isso aqui, ó. V igual a V0 mais AT, na qual esse V0 é zero, né, ó. E simplesmente esse A, ó, ele seria simplesmente esse termo aqui, ó. Então eu achei a nossa aceleração tangencial, ó. Então só por essa ideia aqui, ó. Então simplesmente, ó, esse termo aqui, ó, é simplesmente a aceleração tangencial. Aí é bom porque eu posso pegar simplesmente esse resultado aqui, ó. Eu posso pegar simplesmente esse resultado aqui, ó. Como ele corresponde à aceleração tangencial e substituir aqui, ó. E aí eu posso pegar o campo elétrico induzido, ó, e jogar aqui. E aí vai ficar muito bom, ó. Então quando eu fizer isso, ó, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar aqui a expressão do nosso campo elétrico induzido. Aqui, ó. Multiplicar aqui pela carga, né, ó, seguindo a equação. Pegar m e multiplicar aqui pela aceleração tangencial, que é isso daqui, ó. Então olha só o que vai acontecer agora, ó. Eu posso cortar esse Q, esse M0 NKT, ó, aqui, ó. Q M0 NKT. Não, M0 NK, né? Posso cortar esses M's e olha só, vai ficar só o que a gente estava querendo mesmo, né, ó. Então eu posso fazer agora Agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó, meios pelos extremos, ó. Meios pelos extremos. Então vai ficar aqui, ó, r ao quadrado mais 2r ao quadrado é simplesmente 2r ao quadrado, ó. Então simplesmente passa nesse rzinho para o outro lado, ó. Então vai ficar 2r ao quadrado é igual a r ao quadrado. E se a gente extrair a raiz quadrada, né, de ambos os lados, eu tenho que r é rzão raiz de 2, certo? Ó? Então tá aqui a expressão para esse raio rzinho, né? Ó? E confere com o que ele disse. Ó? Ele disse que esse raio rzinho é maior que rzão. Então exatamente tá aqui exatamente a resposta deste desafio maravilhoso.